Em uma rua elegante, uma mulher de uniforme laranja fazia seu trabalho com dignidade. Atrás de um portão de ferro, alguém a observava em silêncio, carregando uma proposta capaz de mudar destinos. Do choque entre dois mundos tão diferentes, nasceu uma história que desafiou convenções e preconceitos. Mas quando o passado e o poder entram em cena, até as melhores intenções podem ser colocadas à prova. Antes de ouvir esse relato surpreendente de superação e coragem, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Naquele dia, como tantos outros, ela saiu antes do sol nascer, calçou as botas gastas, prendeu o cabelo castanho sob o boné e seguiu para mais um turno na rota de coleta. Mariana Souza, aos 28 anos, conhecia cada esquina do bairro mais abastado da capital. Havia 3 anos que percorria aquelas ruas silenciosas, onde os muros altos escondiam mansões imponentes e jardins perfeitamente aparados. O bairro Vila Esperança contrastava brutalmente com a periferia onde ela morava. Aqui, os carros importados dormiam em garagens climatizadas, enquanto lá no conjunto habitacional São Jorge, as famílias se apertavam em apartamentos de 2 cômodos. Mas Mariana não se deixava intimidar pelas diferenças. Fazia seu trabalho com dignidade, tratando cada saco de lixo como parte de uma missão maior: manter a cidade limpa e organizada. Naquela manhã de terça-feira, algo estava diferente. Enquanto recolhia os resíduos da Rua das Acácias, a mais luxuosa do bairro, Mariana sentiu um olhar fixo em suas costas. Virou-se discretamente e viu um homem parado no portão de uma mansão branca, observando-a com atenção incomum. Ele tinha a aparência impecável, terno bem cortado mesmo naquele horário matinal, cabelos negros penteados com precisão, postura ereta de quem estava acostumado a comandar. Mariana calculou que devia ter uns 35 anos, talvez um pouco menos. O que mais a intrigou não foi sua beleza evidente, mas a intensidade do olhar. Não era o tipo de observação que costumava receber, nem curiosidade ociosa, nem desprezo, velado. Era algo diferente, quase analítico. Mariana conhecia bem os moradores daquele bairro. Alguns a cumprimentavam educadamente, outros sequer notavam sua presença. Mas aquele homem nunca tinha visto antes, e a forma como a observava a deixou desconfortável. Acelerou o ritmo do trabalho, carregou os últimos sacos para o caminhão e seguiu para a próxima rua. Durante o resto da manhã, não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça. Havia algo no olhar dele que fugia do padrão. Não era admiração, superficial pela sua aparência, embora Mariana soubesse que chamava a atenção com seus olhos verdes e traços delicados. Era como se ele estivesse enxergando além da superfície, vendo algo que outros não viam. Rodrigo Montenegro observou o caminhão de lixo desaparecer na curva da rua e permaneceu alguns minutos no portão da casa, que havia alugado temporariamente. Nos últimos 6 meses, desde que voltara do exterior, estava em busca de algo que não sabia definir exatamente. Talvez fosse propósito, talvez fosse uma forma de lidar com o peso de carregar o sobrenome de uma das famílias mais influentes do país. Herdeiro da Montenegro Enterprises, um império que abrangia desde construção civil até tecnologia, Rodrigo sempre soube que sua vida seria diferente da maioria das pessoas. Estudou nas melhores universidades do mundo, teve acesso a oportunidades que outros nem sonhavam, mas também carregava o fardo das expectativas familiares e da responsabilidade social que vinha com o patrimônio bilionário. Sua formação em engenharia ambiental no MIT não havia sido escolha aleatória. Desde jovem, Rodrigo questionava o impacto das empresas da família no meio ambiente e nas comunidades onde atuavam. Voltara ao Brasil com uma missão clara: modernizar os negócios familiares, tornando-os mais sustentáveis e socialmente responsáveis. Foi durante uma palestra sobre gestão de resíduos sólidos urbanos, na Universidade Federal, que Rodrigo a viu pela primeira vez. Mariana estava na plateia, uniformizada, claramente vinda direto do trabalho. Enquanto o palestrante falava sobre teorias e conceitos, ela fazia anotações precisas,
Formulava perguntas técnicas que impressionaram até os professores presentes. Rodrigo ficou intrigado. Aquela mulher não estava ali por obrigação acadêmica ou curiosidade casual. Demonstrava conhecimento prático profundo sobre o assunto. Falava com propriedade sobre desafios reais da coleta urbana. Sugeria soluções que os teóricos nem haviam considerado. Era evidente que sua experiência vinha da prática diária, não dos livros. Depois da palestra, Rodrigo tentou se aproximar, mas Mariana já havia saído. Conseguiu apenas descobrir que ela fazia parte do programa de capacitação da Empresa Municipal de Limpeza Urbana e que cursava gestão ambiental em uma faculdade particular no período noturno. Durante os dias seguintes, Rodrigo se pegou pensando naquele encontro. Havia algo na postura de Mariana, na seriedade com que tratava o próprio trabalho, que o tocava profundamente. Decidiu descobrir mais sobre ela. Foi assim que chegou até a Rua das Acácias naquela manhã de terça-feira. Havia alugado a casa temporariamente, com a desculpa de precisar de um local tranquilo para trabalhar em um projeto pessoal. Na verdade, queria observar Mariana em seu ambiente de trabalho, entender melhor quem era aquela mulher que havia impressionado uma sala cheia de acadêmicos. O que viu confirmou suas suspeitas. Mariana trabalhava com método e eficiência, mas também com algo que ele raramente encontrava no mundo corporativo: genuína preocupação com o resultado final. Ela não estava apenas cumprindo uma obrigação, estava contribuindo para algo maior. Na manhã seguinte, Rodrigo estava novamente no portão quando Mariana chegou com o caminhão. Desta vez tomou coragem e se aproximou. "Bom dia", disse com um sorriso respeitoso. "Posso falar com você um momento?" Mariana imediatamente se pôs em alerta. Conhecia bem aquele tipo de abordagem. Homens ricos do bairro já haviam tentado conversar com ela antes, sempre com segundas intenções. Cruzou os braços e manteve distância segura. "Se for para reclamar da coleta, precisa ligar para a central da empresa", respondeu, seca. "Não é reclamação, Rodrigo." Ergueu as mãos em gesto pacífico. "Na verdade é o contrário. Eu a vi na palestra sobre resíduos sólidos na universidade semana passada. Suas perguntas foram impressionantes." Mariana franziu o senho surpresa. Não esperava que alguém daquele bairro tivesse estado na palestra, muito menos que se lembrasse de sua participação. "E o que quer com isso?" perguntou ainda desconfiada. "Tenho uma proposta de trabalho. Um projeto de impacto ambiental que precisa de alguém com sua experiência prática." "Projeto de impacto ambiental?" Mariana não conseguiu esconder o ceticismo. "Você nem sabe qual é minha formação. Sei que está cursando gestão ambiental, que tem 3 anos de experiência em coleta urbana e que entende mais sobre gestão de resíduos do que a maioria dos consultores que conheço." Rodrigo tirou um cartão do bolso e o estendeu. "Meu nome é Rodrigo Montenegro. Se tiver interesse, gostaria de conversar com mais calma." Mariana pegou o cartão e leu rapidamente. Apenas o nome e um número de telefone. Nada que indicasse empresa ou função. "Montenegro?" repetiu, tentando lembrar onde havia escutado aquele sobrenome. "É. Sei que parece estranho um desconhecido abordando você na rua com uma proposta de trabalho, mas é sério. Tenho um projeto que pode fazer a diferença real na gestão ambiental urbana e preciso de alguém que entenda a realidade prática, não apenas a teoria." Mariana guardou o cartão no bolso, ainda incerta. "Vou pensar", disse, voltando ao trabalho. "Ótimo. Espero sua ligação." Naquela noite, no pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova no Conjunto São Jorge, Mariana não conseguia parar de pensar na conversa matinal. Daniela, estudante de enfermagem, notou sua distração durante o jantar. "Aconteceu alguma coisa?" "No trabalho hoje?" perguntou, servindo o macarrão simples que haviam preparado. "Um cara estranho me abordou. Disse que tem uma proposta de trabalho." "Que tipo de proposta?" Daniela imediatamente ficou em alerta. Aos 24 anos era protetora com a irmã mais velha. Projeto ambiental, segundo ele. Mas não sei, parecia meio surreal. Um homem bem vestido no bairro nobre, oferecendo trabalho para uma gari. "Cuidado, Mari, já viu muita história. Assim que acaba mal."
Mariana concordou, mas algo a incomodava. Havia sinceridade na voz de Rodrigo, uma seriedade que não parecia fingida. E ele realmente havia estado na palestra. Poucos detalhes que mencionou confirmavam isso. Depois que Daniela foi dormir, Mariana decidiu pesquisar o nome no telefone. O que descobriu a deixou ainda mais confusa. Rodrigo Montenegro não era apenas um técnico ou empresário comum. Era herdeiro de uma das maiores fortunas do país. A Montenegro Enterprises tinha tentáculos em praticamente todos os setores da economia. Ele próprio havia estudado no exterior, tinha artigos publicados sobre sustentabilidade corporativa e um histórico de trabalho em comunidades vulneráveis. As informações não batiam com a imagem que ela tinha de herdeiros milionários. O Rodrigo parecia genuinamente interessado em questões sociais e ambientais, não apenas em manter o império familiar. Mariana passou a madrugada pensando: seria aquela uma oportunidade real ou apenas mais um jogo dos ricos? Decidiu que só descobriria se desse uma chance ao diálogo. Na manhã seguinte, Mariana ligou para o número do cartão. A voz que atendeu era a mesma do encontro anterior. Grave, educada, sem pressa. Rodrigo Montenegro. É Mariana, a Gari, da Rua das Acácias. Disse direta. Mariana, que bom que ligou. Tem tempo para conversarmos hoje? Posso buscá-la em algum lugar após seu expediente. Não precisa me buscar. Se for sério mesmo, podemos nos encontrar no shopping popular, na praça de alimentação. 6 da tarde. Rodrigo concordou sem hesitar. Mariana desligou, o telefone com o coração acelerado. Havia escolhido propositalmente um local público e movimentado, onde se sentiria segura, mas também onde a diferença social entre eles seria mais evidente. Se Rodrigo tivesse segundas intenções ou fosse apenas um rico entediado brincando de filantropo, aquele ambiente o faria desistir rapidamente. O dia de trabalho pareceu mais longo que o normal. Mariana se pegou várias vezes pensando na conversa que teria com Rodrigo, imaginando cenários e preparando perguntas. Daniela havia insistido para acompanhá-la, mas ela recusou. Precisava avaliar sozinha se aquela oportunidade era real. Às 6 em ponto, Mariana chegou ao shopping. Havia trocado o uniforme de trabalho por uma calça jeans e uma blusa simples, mas limpa e bem passada. Orgulhava-se de sempre estar apresentável, independentemente de suas limitações financeiras. Rodrigo já estava esperando em uma mesa da praça de alimentação com um notebook aberto à sua frente. Vestia roupas casuais, calça jeans e camisa polo, mas ainda assim era impossível não notar a qualidade das peças. Quando viu Mariana se aproximando, levantou-se educadamente. "Obrigado por ter vindo", disse, puxando a cadeira para ela sentar. "Ainda não sei bem por que vim", Mariana respondeu acomodando-se, "mas sua proposta me deixou curiosa." Rodrigo fechou o notebook e se concentrou totalmente nela. "Vou ser direto. Tenho um projeto piloto de gestão integrada de resíduos urbanos. O objetivo é criar um modelo replicável que combine eficiência operacional com impacto social positivo. Preciso de alguém que entenda a realidade da coleta, que conheça os desafios práticos e que possa ajudar a desenvolver soluções viáveis. E por que eu? Existem consultores especializados, engenheiros ambientais formados. Por quê? Consultores trabalham com teorias. Você trabalha com a realidade. Na palestra da semana passada, suas perguntas mostraram que você enxerga problemas que os teóricos nem imaginam que existem. Mariana estudou o rosto de Rodrigo, procurando sinais de falsidade. Não encontrou nenhum. Que tipo de projeto exatamente? Rodrigo abriu novamente o notebook e mostrou uma apresentação detalhada. O projeto previa a criação de rotas otimizadas de coleta, implementação de pontos de coleta seletiva em comunidades carentes, programas de educação ambiental e, principalmente, a criação de cooperativas de reciclagem que gerariam renda para moradores de baixa renda. "A parte técnica eu domino", explicou Rodrigo, "mas preciso de alguém que entenda como isso funcionaria na prática,
que conheça as dificuldades reais das comunidades e que possa ajudar a adaptar as soluções para que sejam realmente efetivas. Mariana ficou impressionada com o nível de detalhamento do projeto. Era evidente que Rodrigo havia dedicado tempo e recursos consideráveis para desenvolvê-lo, mas uma pergunta a incomodava. Por que você está fazendo isso? Quero dizer, você é herdeiro de uma empresa bilionária. Por que se preocupar com gestão de lixo em comunidades pobres? Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque cresci vendo minha família construir fortunas sem se preocupar com o impacto social. Quero fazer diferente. Quero que nossa empresa seja parte da solução, não do problema. A resposta soou sincera, mas Mariana percebeu que havia mais por trás daquelas palavras. Decidiu não insistir no momento. E qual seria exatamente minha função nesse projeto? Consultora de implementação prática. Você me ajudaria a adaptar as soluções técnicas para a realidade das comunidades, participaria das visitas de campo, contribuiria com sua experiência na elaboração dos protocolos operacionais. E o pagamento? R$ 5.000 mensais, inicialmente por 6 meses. Se o projeto der certo, podemos pensar em algo mais permanente. Mariana quase engasgou com o café que estava bebendo. R$ 5.000 era mais do que o dobro do que ganhava como gari. Isso parece bom demais para ser verdade, disse desconfiada. É o valor de mercado para esse tipo de consultoria. Na verdade, é até conservador. Rodrigo respondeu naturalmente. Você teria que dedicar cerca de 20 horas semanais ao projeto, principalmente nos fins de semana e em algumas noites. E eu poderia manter meu trabalho atual. Claro, aliás, seria importante que mantivesse pelo menos no início. Sua experiência diária como gari é parte fundamental do que preciso. Mariana ficou em silêncio, processando a proposta. Era uma oportunidade única, mas também um risco. E se fosse uma armadilha? E se Rodrigo tivesse outras intenções? Preciso pensar, disse finalmente. Claro, mas enquanto pensa, que tal conhecer um pouco mais sobre o projeto? Amanhã à noite tem uma apresentação sobre sustentabilidade urbana na universidade. Se quiser ir comigo, posso mostrar alguns exemplos de projetos similares que deram certo em outros países. Mariana hesitou. Sair com Rodrigo parecia estar cruzando uma linha que não tinha certeza se queria cruzar. Não precisa decidir agora sobre a proposta de trabalho. Ele continuou percebendo sua hesitação. Vamos apenas como duas pessoas, interessadas no mesmo assunto. Você pode trazer sua irmã se quiser. A sugestão de incluir Daniela tranquilizou Mariana. Mostrava que Rodrigo não tinha intenções românticas, pelo menos não explícitas. Está bem, mas encontramos lá mesmo. Perfeito. A palestra é às 7, no auditório principal. No caminho de volta para casa, Mariana não conseguia parar de pensar na conversa. Rodrigo havia se mostrado profissional, respeitoso e genuinamente interessado em sua opinião. O projeto parecia sólido e a remuneração era tentadora. Mas algo a incomodava. Talvez fosse apenas a desconfiança natural de quem sempre teve que lutar por tudo na vida. Em casa, contou tudo para Daniela, que ouviu com atenção crescente. Mari, isso pode ser a chance da sua vida, disse. A irmã. R$ 5.000 por mês. Você poderia acelerar a faculdade, talvez até parar de trabalhar como gari. É o que me preocupa. Parece fácil demais. Ou talvez você mereça coisas boas acontecendo na sua vida, já pensou nisso? Mariana sorriu. Daniela sempre foi mais otimista que ela. Ele me convidou para uma palestra amanhã à noite. Quer ir comigo? Claro, quero conhecer esse príncipe encantado dos resíduos sólidos. Na noite seguinte, as duas irmãs chegaram ao auditório da universidade, alguns minutos antes do início da palestra. Mariana procurou Rodrigo com os olhos e o encontrou na terceira fileira, que acenou discretamente quando a viu. A palestra era sobre experiências internacionais de gestão sustentável de resíduos urbanos. O palestrante, um professor visitante da Alemanha, apresentou casos de cidades que haviam transformado completamente seus sistemas de coleta e reciclagem. Mariana ficou fascinada.
Algumas das soluções apresentadas eram exatamente o que ela havia imaginado durante seus anos de trabalho. Nas ruas, era possível criar sistemas eficientes que beneficiassem tanto o meio ambiente quanto as comunidades carentes. Durante o intervalo, Rodrigo se aproximou. Mariana, que bom que veio. Esta deve ser sua irmã? Daniela. Ela se apresentou, estudando Rodrigo com curiosidade mal disfarçada. Prazer, Daniela. O que acharam da palestra até agora? Interessante, respondeu Mariana. Algumas das soluções que o professor apresentou são coisas que eu sempre pensei que poderiam funcionar aqui no Brasil. Exato. É isso que me chamou a atenção no seu perfil. Você tem a visão prática que falta para implementar essas soluções por aqui. Daniela observava a interação entre os dois com atenção. Havia algo na forma como Rodrigo olhava para Mariana que ia além do interesse profissional, embora ele fosse discreto sobre isso. Após a palestra, os três foram tomar café em uma lanchonete próxima à universidade. A conversa fluiu naturalmente, abordando desde questões técnicas do projeto até experiências pessoais de cada um. Rodrigo revelou que havia passado 2 anos trabalhando em projetos sociais na África, antes de assumir responsabilidades na empresa da família. Mariana falou sobre seus planos de terminar a faculdade e talvez fazer uma pós-graduação. Daniela contribuía com observações inteligentes sobre sustentabilidade na área da saúde. Quando se despediram, Mariana já havia tomado sua decisão. Rodrigo, aceito sua proposta. Quando começamos? Ele sorriu e, pela primeira vez desde que se conheceram, pareceu genuinamente aliviado. Na segunda-feira que vem, vou mandar por e-mail todos os detalhes do projeto e o cronograma inicial. Caminho de volta para casa, Daniela fez o comentário que Mariana já esperava. Ele gosta de você. Não seja boba. É apenas trabalho. Mari, eu vi como ele olha para você. E você também gosta dele, mesmo que não admita. Mariana não respondeu, mas sabia que a irmã tinha razão. Havia algo em Rodrigo que a atraía, além da oportunidade profissional. Ele a tratava como igual, respeitava suas opiniões, valorizava sua experiência. Era diferente de todos os homens que havia conhecido. Mas também sabia que existia um abismo social entre eles. Rodrigo era herdeiro de bilhões. Ela, uma gari da periferia. Por mais que ele fosse educado e respeitoso, aquela diferença sempre estaria lá. Mesmo assim, pela primeira vez em anos, Mariana se permitiu sonhar com possibilidades que iam além da simples sobrevivência. A segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixava as ruas do bairro Nobre ainda mais silenciosas que o habitual. Mariana terminou sua rota de coleta mais cedo que o normal e se dirigiu ao endereço que Rodrigo havia enviado por e-mail, um escritório moderno no centro empresarial da cidade. O contraste era chocante. Saindo diretamente do caminhão de lixo ainda com o uniforme de gari, Mariana se viu diante de um prédio espelhado de 20 andares. O porteiro a olhou com estranheza quando ela disse que tinha reunião no 15º andar. Com qual empresa, senhora? Montenegro Consulting, respondeu mostrando o e-mail no celular. O homem checou a lista de visitantes e, visivelmente surpreso, liberou sua entrada. No elevador, Mariana se observou no espelho. O uniforme estava limpo, mas era impossível disfarçar de onde vinha. Respirou fundo e se lembrou das palavras de Daniela na noite anterior. Você merece estar lá. O escritório da Montenegro Consulting ocupava o andar inteiro. Através das paredes de vidro, Mariana podia ver várias salas de reunião, estações de trabalho modernas e uma vista panorâmica da cidade. Uma recepcionista elegante a recebeu com profissionalismo, embora seus olhos denunciassem curiosidade. Senhora Mariana, o senhor Montenegro está esperando na sala de reuniões 3. Rodrigo a recebeu com um sorriso caloroso, como se fosse perfeitamente normal uma gari uniformizada estar ali. Havia 2 outras pessoas na sala. Uma mulher de meia-idade, cabelos, grisalhos e expressão séria, e um homem jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, com ar de executivo. Mariana, quero apresentar minha equipe.
Esta é a doutora Helena Carvalho, nossa especialista em políticas públicas, e este é Marcos Silva, engenheiro de projetos. Os cumprimentos foram educados, mas Mariana percebeu o olhar avaliativo dos dois. Era evidente que não esperavam que a nova consultora chegasse uniformizada e vinda diretamente do trabalho. Desculpem a roupa, disse Mariana, decidindo enfrentar a situação de frente. Vim direto da coleta. Não tive tempo de ir em casa me trocar. Não precisa se desculpar, respondeu Rodrigo imediatamente. Na verdade, é perfeito. Você está vindo da realidade que queremos transformar. Helena sorriu, parecendo aprovar a naturalidade com que Rodrigo tratou a situação. Bem, vamos começar, disse ela. Rodrigo nos contou sobre sua experiência e suas observações sobre gestão de resíduos urbanos. Gostaríamos de ouvir suas impressões sobre os pontos críticos do sistema atual. Durante as 2 horas seguintes, Mariana se sentiu cada vez mais confiante. Suas observações práticas se complementavam perfeitamente com o conhecimento técnico da equipe. Ela explicou problemas que eles nem imaginavam, como a disposição inadequada dos resíduos pelos moradores dificultava a coleta, como a falta de educação ambiental criava desperdício, como a logística das rotas poderia ser otimizada. Marcos, inicialmente cético, começou a fazer anotações frenéticas das sugestões de Mariana. Helena balançava a cabeça em aprovação constante. Rodrigo apenas observava com um sorriso satisfeito. Mariana, disse Helena ao final da reunião, suas contribuições são exatamente o que precisávamos. Você tem uma visão sistêmica impressionante. É o que acontece quando você vive o problema todos os dias, respondeu Mariana. A teoria é importante, mas a prática mostra onde as coisas realmente falham. Quando a reunião terminou, Rodrigo ofereceu carona para Mariana. Ela hesitou, mas acabou aceitando. No carro, um sedã híbrido discreto, bem diferente dos carros de luxo que ela imaginava que ele dirigiria, os dois conversaram sobre os próximos passos do projeto. Próxima semana vamos fazer visitas, de campo em 3 comunidades diferentes, explicou Rodrigo. Queria que você me ajudasse a entender a dinâmica de cada uma, os desafios específicos, as lideranças locais. Posso ajudar com isso. Conheço bem a realidade dessas comunidades. Moro em uma delas. Rodrigo parou no semáforo e olhou para ela. Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Por que você decidiu fazer faculdade de gestão ambiental? Quero dizer, trabalhando como gari, cursando à noite, deve ser muito puxado. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Meu pai era pedreiro. Trabalhou a vida inteira construindo prédios bonitos, casas de luxo, mas morreu em um cômodo pequeno e mal ventilado. Sempre me incomodou essa contradição. As pessoas que constroem a beleza da cidade raramente têm acesso a ela. É uma perspectiva interessante. Com o lixo, é a mesma coisa. Eu limpo os bairros mais bonitos da cidade, mas vivo em um lugar onde o poder público mal consegue garantir coleta regular. Quero entender como mudar isso, como fazer com que as soluções ambientais cheguem a quem mais precisa. Rodrigo a deixou em frente ao conjunto habitacional onde morava. Quando saiu do carro, Mariana percebeu os olhares curiosos dos vizinhos. Um carro como aquele chamava a atenção no bairro. Obrigada pela carona, disse fechando a porta. Mariana, Rodrigo baixou o vidro. Você foi brilhante na reunião hoje. Obrigado por ter aceitado o projeto. Subindo as escadas para o apartamento, Mariana se sentia estranha. Em poucas horas, havia transitado entre 2 mundos completamente diferentes, o caminhão de lixo e a sala de reuniões executiva. E, surpreendentemente, havia se saído bem nos 2. Daniela a esperava ansiosa por detalhes. E então, como foi o primeiro dia? No mundo corporativo? Melhor do que esperava, admitiu Mariana. A equipe parece competente e me trataram com respeito. Mas é estranho, Dani. É como se eu estivesse vivendo 2 vidas paralelas. Talvez seja a hora de escolher uma, a delas. Ainda não. Preciso ter certeza de que isso vai dar certo antes de largar meu emprego fixo. Nas semanas seguintes, a rotina de Mariana se tornou ainda mais intensa.
Trabalhava como gari de manhã, cursava a faculdade algumas noites e dedicava os fins de semana ao projeto com Rodrigo. A consultoria estava se revelando fascinante. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara fazer. As visitas de campo foram particularmente reveladoras. Rodrigo observava tudo com atenção, fazia perguntas pertinentes e, principalmente, ouvia as respostas dos moradores das comunidades. Mariana percebeu que ele genuinamente se importava com o impacto social do projeto. Durante uma visita ao conjunto habitacional Vila Nova, uma das comunidades mais carentes da cidade, aconteceu algo que mudaria a dinâmica entre eles. Estavam conversando com Dona Rosa, uma líder comunitária de 60 anos que conhecia todos os problemas da região, quando um grupo de adolescentes se aproximou. Um deles, não mais que 16 anos, reconheceu Mariana. "Ei, você não é a gari do bairro, Rico?" perguntou com tom provocativo. "Sou sim", respondeu Mariana, tranquila. "E agora anda de carro com Patricinho?" continuou o garoto, olhando Rodrigo com desconfiança. A tensão no ar era palpável. Rodrigo se preparou para intervir, mas Mariana o impediu com um gesto. "Este é Rodrigo, meu parceiro de trabalho. Estamos desenvolvendo um projeto para melhorar a coleta de lixo e criar oportunidades de trabalho aqui na comunidade." "Ah, é? E o que ele sabe sobre a realidade?" perguntou o outro adolescente. "Ele sabe ouvir", respondeu Mariana, "e está disposto a aprender. Que tal vocês contarem para ele quais são os principais problemas ambientais que vocês veem aqui no bairro?" O que se seguiu foi uma conversa de 2 horas. Os jovens, inicialmente hostis, foram se abrindo conforme percebiam que Rodrigo genuinamente queria entender suas perspectivas. Eles falaram sobre a falta de coleta seletiva, sobre o entupimento dos bueiros quando chovia, sobre a falta de espaços verdes na comunidade. Rodrigo anotava tudo, fazia perguntas de esclarecimento e, principalmente, tratava as opiniões dos adolescentes com seriedade. Ao final da conversa, até mesmo o mais hostil do grupo estava animado com as possibilidades do projeto. "Cara, se vocês conseguirem fazer metade do que estão falando, já vai ser uma revolução", disse o primeiro garoto. No carro, voltando para casa, Rodrigo estava visivelmente emocionado. "Mariana, o que aconteceu ali foi incrível. Você transformou uma situação tensa em uma oportunidade de diálogo. É assim que as comunidades funcionam. Desconfiança inicial, mas abertura quando percebem sinceridade. Você tem um talento natural para isso, para conectar pessoas, para fazer pontes entre mundos diferentes." Mariana olhou pela janela, vendo a paisagem urbana mudar conforme se afastavam da periferia em direção ao centro da cidade. "Talvez porque eu viva nos 2 mundos. De manhã estou nos bairros ricos recolhendo lixo. À tarde estou em escritórios discutindo política ambiental. À noite volto para a periferia. É como se eu fosse tradutora entre realidades diferentes." E é exatamente isso que precisamos, neste projeto. Alguém que entenda as 2 pontas. Quando Rodrigo a deixou em casa naquela noite, Mariana percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma relação profissional. Havia crescido um respeito mútuo, uma admiração genuína pelas qualidades um do outro. Mas também havia crescido uma tensão que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. A atração que começara no primeiro encontro estava se transformando em algo mais profundo, mais complicado. Mariana subiu para o apartamento, sabendo que sua vida estava mudando de forma irreversível. A pergunta era: para onde essa mudança a levaria? 2 meses se passaram desde o início da parceria e o projeto estava superando todas as expectativas. Os resultados preliminares mostravam uma redução de 30% no volume de resíduos não coletados nas áreas piloto, além de um aumento significativo na adesão da população aos programas de coleta seletiva. Mariana se encontrava em uma situação surreal. Pela manhã ainda vestia o uniforme de gari e percorria as ruas com o caminhão de lixo. Nas tardes de quinta-feira e nos fins de semana, participava de reuniões executivas e visitava autoridades municipais para apresentar os resultados do projeto.
A transformação não passou despercebida pelos colegas de trabalho. Seu Joaquim, supervisor da equipe de coleta há mais de 15 anos, a chamou para conversar durante o intervalo do almoço. Mariana, posso falar com você um minuto? Eles se afastaram do grupo e se sentaram em um banco sob a sombra de uma árvore no pátio da empresa. Filha, todo mundo aqui está comentando sobre esse seu trabalho extra. Dizem que você anda com gente importante, participando de reuniões. Mariana suspirou. Sabia que essa conversa chegaria eventualmente. É verdade, seu Joaquim. Estou trabalhando como consultora em um projeto de gestão ambiental. E isso é sério mesmo? Não é algum aproveitador querendo se beneficiar de você? A preocupação genuína na voz do homem tocou Mariana. Seu Joaquim era como um pai para toda a equipe. É sério, sim. O projeto está dando resultados. Estou aprendendo muito e a remuneração é boa. Então, por que você ainda está aqui? Não me entenda mal. Gosto de ter você na equipe, mas se tem uma oportunidade melhor, porque ainda não tenho. Certeza se é permanente. E porque gosto do trabalho aqui. Vocês são minha família. Seu Joaquim sorriu e deu um tapinha carinhoso no ombro dela. Só cuidado para não se esquecer de onde veio quando ficar famosa, hein? Nunca, seu Joaquim, nunca. Naquela mesma tarde, Mariana tinha reunião com Rodrigo para revisar os dados da semana. Dessa vez, o encontro seria no apartamento dele, um penthouse com vista panorâmica da cidade, que ele usava como escritório particular. Mariana chegou ainda impressionada com o luxo discreto do local. Rodrigo a recebeu de forma casual, serviu café e estendeu os relatórios sobre a mesa de centro da sala. Os números desta semana são ainda melhores, disse ele mostrando os gráficos. A cooperativa de reciclagem da Vila Nova já está gerando renda para 20 famílias. É incrível como as pessoas abraçaram o projeto quando perceberam que não era apenas teoria, respondeu Mariana, analisando os dados. Dona Rosa me disse ontem que nunca viu a comunidade tão engajada em uma iniciativa ambiental. Mariana, preciso te contar uma coisa. Rodrigo pousou os relatórios e a encarou diretamente. Na próxima semana, vamos apresentar o projeto para o Conselho da Montenegro Enterprises. Se eles aprovarem, o projeto será expandido para toda a cidade. Isso é fantástico. Mariana não conseguiu esconder a empolgação. Sim, mas há uma condição. Eles querem conhecer você pessoalmente. Querem entender como o Magari conseguiu desenvolver soluções que consultorias caríssimas não conseguiram. A empolgação de Mariana se transformou em ansiedade. Eles vão me questionar sobre minha formação, minha experiência. E você vai brilhar como sempre brilha. Rodrigo se aproximou dela no sofá. Mariana, você revolucionou a forma como pensamos sobre gestão de resíduos urbanos. Você merece todo o reconhecimento. Era a primeira vez que eles estavam tão próximos fisicamente. Mariana podia sentir o perfume discreto de Rodrigo, ver os detalhes de seus olhos castanhos. Por um momento, pareceu que ele se inclinaria para beijá-la. Mas o telefone dele tocou quebrando o momento. Desculpe, disse Rodrigo atendendo. Alô, Helena, sim, ela está aqui. Como assim, problemático? O tom da conversa mudou drasticamente. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela falando em voz baixa. Mariana conseguiu ouvir apenas fragmentos. Não pode ser verdade. Como eles descobriram? Precisamos nos preparar. Quando desligou, Rodrigo estava visivelmente perturbado. O que aconteceu? Perguntou Mariana. Helena soube por um amigo na imprensa. Alguém vazou informações sobre nosso projeto. Amanhã vai sair uma matéria questionando a contratação de Magari como consultora de um projeto milionário. Mariana sentiu o estômago afundar. Que tipo de questionamento? O pior tipo possível. Estão insinuando que sua contratação não foi baseada em mérito profissional. E em que foi baseada, segundo eles? Rodrigo hesitou antes de responder. Em nossa proximidade pessoal. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mariana se levantou abruptamente. Entendo. Então agora minha competência está sendo questionada porque sou mulher e você é homem. Mariana, você sabe que não é isso. Sei. Ela se virou para encará-lo. Rodrigo, desde o primeiro dia eu me pergunto por que você me escolheu.
Uma gari sem formação completa, sem experiência em consultoria, sem conexões. Porque você é brilhante, porque você entende coisas que ninguém mais entende. Ou porque você se sentiu atraído por mim e achou que seria interessante ter um projeto particular de transformação social. Isso é injusto e você sabe disso. Rodrigo se aproximou dela. Tudo que você conquistou foi por mérito próprio. Foi mesmo? Mariana pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Porque agora estou começando a duvidar. Mariana, não faça isso. Não deixe que destruam algo que nós construímos juntos. Ela parou com a mão na maçaneta. Nós, Rodrigo? Que nós? Você é herdeiro de bilhões. Eu sou uma gari da periferia. Não existe nós. Existe sim. E você sabe disso. Mariana o encarou por alguns segundos com os olhos marejados. O problema é que eu realmente gostaria que existisse. E isso me assusta mais do que qualquer matéria de jornal. Ela saiu do apartamento deixando Rodrigo sozinho com suas próprias reflexões. No ônibus de volta para casa, Mariana tentava organizar os sentimentos. Sabia que havia desenvolvido algo muito mais profundo que admiração profissional por Rodrigo. Nos últimos 2 meses, havia se pegado esperando ansiosamente pelos encontros de trabalho, prestando atenção em detalhes como o sorriso dele quando ela fazia uma observação perspicaz, ou a forma como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Mas também sabia que havia um abismo social entre eles que talvez fosse impossível de transpor. Rodrigo podia ser educado, respeitoso e genuinamente interessado em causas sociais, mas ele era produto de um mundo de privilégios que ela nunca conheceria. E agora a imprensa estava questionando não apenas sua competência profissional, mas também sugerindo que havia algo impróprio em sua relação com Rodrigo. Era exatamente o tipo de situação que sempre temera: ser reduzida a estereótipos, ter suas conquistas minimizadas. Em casa, Daniela percebeu imediatamente que algo estava errado. Mari, o que aconteceu? Você está péssima. Mariana contou tudo. A reunião, o momento de proximidade com Rodrigo, o telefonema, a discussão. Você gosta dele, afirmou Daniela depois de ouvir tudo. Isso não importa. Claro que importa. Mari, você está deixando o medo estragar uma oportunidade única. Que oportunidade? De ser humilhada publicamente, de ter minha competência questionada porque me apaixonei pelo chefe, de ser feliz, disse Daniela simplesmente. Quando foi a última vez que você se permitiu sentir algo por alguém? Mariana ficou em silêncio. A verdade era que nunca havia se permitido desenvolver sentimentos profundos por nenhum homem. Sempre teve medo de que isso a desviasse de seus objetivos, ou pior, que fosse usada e abandonada. E se ele não sentir o mesmo? E se for apenas curiosidade da parte dele? E se for amor da parte dele também? Mari, você vai passar a vida inteira se perguntando, e se, por causa do medo? Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Pela manhã chegou cedo ao trabalho, esperando que a rotina familiar a ajudasse a clarear os pensamentos. Mas logo que chegou ao vestiário, percebeu que algo estava diferente. As conversas pararam quando ela entrou. Os colegas a olhavam com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Seu Joaquim se aproximou dela segurando um jornal. Mariana, você viu isso? A matéria ocupava meia página do caderno de economia. O título era provocativo. A Gari de Ouro, como uma funcionária. Da limpeza urbana virou consultora de projeto milionário. O texto, embora não fizesse acusações diretas, estava repleto de insinuações sobre a rapidez com que ela havia ascendido profissionalmente e sobre sua proximidade com o herdeiro da Montenegro Enterprises. Filha, isso é verdade? Perguntou seu Joaquim preocupado. A parte sobre meu trabalho como consultora é verdade. O resto são insinuações maldosas. E esse rapaz, esse Rodrigo Montenegro? Mariana hesitou antes de responder. Ele é meu parceiro de trabalho. Um amigo. Seu Joaquim estudou o rosto dela por alguns segundos. Mariana, você tem certeza de que sabe o que está fazendo?
Esse pessoal da alta sociedade às vezes brinca com sentimentos alheios sem perceber o estrago que causam. Eu sei me cuidar, seu Joaquim. Sei que sabe. Mas cuidado para não se machucar. Durante todo o dia de trabalho, Mariana sentiu os olhares e ouviu os cochichos dos colegas. Alguns demonstravam apoio, outros curiosidade. Alguns poucos mostravam inveja mal disfarçada. Às 6 da tarde, quando chegou em casa, encontrou Rodrigo esperando na porta do prédio. Rodrigo estava encostado em seu carro, ainda vestindo terno, mas com a gravata afrouxada e uma expressão de cansaço que Mariana nunca havia visto antes. Quando a viu se aproximando, se endireitou, mas permaneceu onde estava como se não tivesse certeza se seria bem-vindo. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Sobre a matéria, sobre o projeto, sobre nós. Mariana olhou ao redor. Alguns vizinhos já haviam notado a presença do carro de luxo e do homem bem vestido. As cortinas se mexiam discretamente nas janelas próximas. Não aqui, disse ela. Vamos subir. No apartamento, Daniela cumprimentou Rodrigo educadamente, mas logo arranjou uma desculpa para sair, deixando os dois sozinhos. Vi a matéria, disse Mariana, indo direto ao ponto. Todo mundo no trabalho viu também. Mariana, você precisa saber que eu não tive nada a ver com esse vazamento. Estou tentando descobrir quem foi, mas não importa quem. Foi? Ela o interrompeu. O estrago está feito. Agora todo mundo vai questionar minha competência. Vão achar que tudo que conquistei foi porque me envolvi com você. E nos envolvemos? Perguntou Rodrigo diretamente. A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Eu não sei o que somos, admitiu finalmente. Sei que comecei admirando seu trabalho, sua dedicação ao projeto. Mas nos últimos meses isso se transformou em algo mais. Para mim também, disse Rodrigo, se aproximando dela. Mariana, desde o primeiro dia que te vi na palestra, você mexeu comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Não, era apenas sua inteligência ou sua perspectiva única. Era você inteira. Mas e agora, com essa exposição toda, com as pessoas questionando nossa relação profissional, agora nós temos que decidir o que é mais importante. O que os outros pensam ou o que nós sentimos. Mariana caminhou até a pequena janela da sala, de onde se podia ver o conjunto habitacional se estendendo até o horizonte. Rodrigo, você não entende. Para você, essa matéria é um incômodo passageiro. Para mim, pode ser o fim de qualquer credibilidade profissional que eu tenha construído. Então, vamos provar que eles estão errados. Como? Apresentando o projeto para o conselho na próxima semana, mostrando que os resultados falam por si mesmos, deixando claro que você foi contratada por mérito, não por qualquer outro motivo. E se eles já estiverem com a opinião formada por causa da matéria, Rodrigo se aproximou dela e gentilmente segurou suas mãos. Então nós lutamos, juntos. O toque dele fez Mariana se arrepiar. Por um momento ela se permitiu imaginar como seria se não houvesse toda aquela complicação, se fossem apenas duas pessoas que se conheceram e se apaixonaram. Rodrigo, mesmo que superemos essa crise, sempre haverá outras. Sempre haverá pessoas questionando por que um herdeiro bilionário está com uma gari da periferia. E sempre haverá pessoas questionando qualquer coisa que fugir do padrão. Mariana, eu não posso mudar de onde venho, assim como você não pode mudar de onde vem, mas posso escolher com quem quero construir o futuro. Antes que Mariana pudesse responder, seu celular tocou. Era Helena, da equipe do projeto. Mariana, graças a Deus você atendeu, preciso te avisar. A situação piorou. Piorou como? Saiu uma nova matéria, desta vez mais agressiva. E pior, vazaram detalhes financeiros do projeto. Alguém dentro da empresa está sabotando deliberadamente. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Rodrigo, que estava ouvindo a conversa, pegou o telefone dela. Helena, aqui é o Rodrigo. Que tipo de detalhes vazaram? Sua remuneração como consultora, as despesas do projeto, insinuações sobre favoritismo na contratação.
Rodrigo, isso está virando um escândalo corporativo. Onde vocês estão agora? No escritório, fazendo controle de danos. Mas preciso te dizer, seu pai ligou. Ele quer uma reunião de emergência amanhã de manhã. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Entendi, vamos para aí agora. Rodrigo, não, disse Mariana assim que ele desligou. Eu não vou ao escritório, não hoje, não assim. Mariana, nós precisamos enfrentar isso juntos. Não, você precisa enfrentar isso. É sua empresa, sua família, seu futuro. Eu sou apenas uma consultora temporária que virou um problema. Você não é um problema. Você é a melhor coisa que aconteceu para este projeto e para mim. Mariana olhou para ele com os olhos marejados. Rodrigo, você é um homem bom, mas nós dois sabemos que isso não pode dar certo. Somos de mundos diferentes demais. Mariana, não faça isso. Estou renunciando ao projeto, disse ela, com voz firme apesar das lágrimas, e pedindo para você não entrar mais em contato comigo. Você não pode fazer isso. O projeto precisa de você. O projeto vai continuar sem mim. Vocês têm todas as informações necessárias, todos os protocolos que desenvolvemos. Qualquer consultor competente pode dar continuidade. Eu preciso de você, disse Rodrigo baixinho. Mariana fechou os olhos por um momento, tentando ser forte. E eu preciso preservar o pouco de dignidade profissional que me resta. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando contra suas próprias emoções. Se é isso que você quer, é o que precisa acontecer. Então vou respeitar sua decisão. Mas quero que saiba que você mudou minha vida e que eu vou sentir sua falta todos os dias. Depois que Rodrigo saiu, Mariana se deixou chorar pela primeira vez em meses. Daniela chegou em casa 1 hora depois e a encontrou ainda no sofá, com os olhos vermelhos. Mari, o que aconteceu? Terminei tudo. O projeto, o contato com Rodrigo, tudo. Por quê? Porque é melhor assim. Antes que isso vire um circo maior e destrua as duas carreiras. Daniela se sentou ao lado da irmã. Você tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza de que é isso que precisa acontecer. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Novas matérias surgiram, cada uma mais sensacionalista que a anterior. O projeto foi temporariamente suspenso pela Montenegro Enterprises para investigação interna. Mariana foi procurada por vários jornalistas, mas recusou todas as entrevistas. No trabalho, a situação era constrangedora. Alguns colegas a apoiavam, outros faziam comentários maldosos. Seu Joaquim tentava protegê-la dos piores comentários, mas era impossível ignorar completamente a situação. 1 semana após sua conversa com Rodrigo, Mariana recebeu uma ligação inesperada de Helena. Mariana, sei que você se afastou do projeto, mas preciso te contar o que descobrimos. Helena, eu prefiro não. Por favor, apenas me escute. Descobrimos quem vazou as informações para a imprensa. Foi Marcos, o engenheiro da equipe. Mariana ficou surpresa. Marcos sempre havia sido profissional e cordial com ela. Por quê? Inveja, segundo. Ele mesmo confessou. Disse que não era justo uma gari sem formação completa receber o mesmo reconhecimento que ele, com mestrado e 10 anos de experiência. E o que vai acontecer com ele? Foi demitido imediatamente. E Mariana tem. Mas os resultados finais do projeto chegaram. Mesmo com toda essa turbulência, os números são excepcionais. Redução de 40% nos resíduos não coletados, criação de 200 empregos diretos nas cooperativas, economia de 2 milhões para o município. Mariana ficou emocionada com a notícia, mas tentou manter a voz firme. Fico feliz que tenha dado certo. Mariana, o conselho da empresa quer te encontrar. Não para questionar sua competência, mas para oferecer uma posição permanente como diretora de sustentabilidade social, com salário de R$15 mil mensais. A informação deixou Mariana sem palavras. Helena, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Mariana, você revolucionou nossa forma de enxergar projetos sociais. A empresa precisa de pessoas como você. E o Rodrigo? Ele sabe dessa oferta?
Foi ideia dele. Mas ele disse que a decisão tem que ser completamente sua, sem qualquer pressão da parte dele. Após desligar o telefone, Mariana ficou parada no meio da sala, tentando processar tudo. Em uma semana, havia passado do auge da realização profissional para o fundo do poço, e agora recebia uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Mas a pergunta que mais a incomodava não era sobre carreira ou dinheiro, era sobre Rodrigo. Será que havia cometido um erro ao se afastar dele? Será que o amor poderia superar as diferenças sociais que tanto a assombravam? Mariana passou 3 dias pensando na proposta de Helena. R$ 15.000 mensais como diretora de sustentabilidade social da Montenegro Enterprises era mais dinheiro do que jamais sonhara ganhar. Mas aceitar significaria voltar ao mundo de Rodrigo, enfrentar novamente todas as complicações que havia tentado evitar. Na quinta-feira à noite, depois de um dia particularmente difícil no trabalho, onde alguns colegas ainda sussurravam sobre o escândalo, Mariana tomou uma decisão. Ligou para Helena e marcou a reunião com o conselho para segunda-feira. Mariana, você fez a escolha certa, disse Helena, visivelmente aliviada. O conselho está ansioso para conhecê-la pessoalmente. Helena, posso fazer uma pergunta? O Rodrigo vai estar na reunião? Ah, não. Ele pediu para se ausentar. Disse que sua presença poderia influenciar indevidamente a decisão do conselho sobre sua contratação. No final de semana, Mariana se preparou intensivamente, revisou todos os dados do projeto, preparou uma apresentação detalhada sobre os resultados obtidos e ensaiou possíveis perguntas com Daniela. Mari, você está pronta para isso, disse a irmã no domingo à noite. Vai lá e mostra para eles do que você é capaz. E se perguntarem sobre minha relação com o Rodrigo, você responde a verdade, que foi estritamente profissional e que os resultados falam por si mesmos. Segunda-feira chegou com um céu limpo e ensolarado. Mariana escolheu seu melhor conjunto, um terno simples que havia comprado com o primeiro pagamento da consultoria, e chegou ao prédio da Montenegro Enterprises 15 minutos antes do horário marcado. O andar da presidência era ainda mais imponente que o escritório de consultoria. Mariana foi recebida por uma secretária elegante, que a conduziu até uma sala de reuniões com uma mesa oval de mogno e vista panorâmica da cidade. 5 pessoas já estavam presentes. Helena, 2 homens de meia idade que pareciam executivos, senhores, uma mulher loira de aparência sofisticada e, na cabeceira da mesa, um homem imponente de cabelos grisalhos que só podia ser o patriarca da família Montenegro. Senhora Mariana Souza, disse o homem, levantando-se para cumprimentá-la. Sou Eduardo Montenegro, presidente do conselho. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Os cumprimentos foram formais, mas respeitosos. Mariana percebeu que todos a analisavam discretamente, provavelmente tentando conciliar a imagem que tinham formado através dos relatórios com a pessoa real à sua frente. Bem, vamos começar, disse Eduardo, retomando seu lugar. Senhora Mariana, antes de falarmos sobre sua possível contratação, gostaríamos de ouvir diretamente de você uma avaliação do projeto piloto. Durante os 40 minutos seguintes, Mariana apresentou dados, análises e projeções com uma segurança que surpreendeu até mesmo a si mesma. Falou sobre os desafios iniciais, as adaptações necessárias, os fatores de sucesso e as lições aprendidas. Impressionante, comentou um dos executivos. Seus números são melhores que os de consultorias internacionais que custaram 10 vezes mais. A diferença é que eu conhecia a realidade prática, respondeu Mariana. Muitas vezes as melhores soluções estão nas pessoas que vivem o problema diariamente, não nos gabinetes climatizados. Eduardo sorriu pela primeira vez na reunião. Uma perspectiva refrescante, mas tenho que abordar um assunto delicado. Sua expressão ficou mais séria. Houve especulações na imprensa sobre a natureza de sua relação com meu filho. Como você responde a isso? Mariana respirou fundo. Era a pergunta que mais temia, mas também a que mais estava preparada para responder. Senhor Montenegro, minha relação com Rodrigo foi estritamente profissional.
Ele me contratou baseado em minha performance em uma palestra acadêmica e nos resultados que eu poderia entregar. Os números do projeto provam que essa avaliação estava correta. E não houve em momento algum envolvimento pessoal? Mariana hesitou por uma fração de segundo. Mentir seria mais fácil, mas algo dentro dela se recusava a negar completamente os sentimentos que havia desenvolvido. Desenvolvi grande admiração e respeito pelo trabalho de Rodrigo, assim como acredito que ele desenvolveu por mim. Mas isso nunca interferiu em nossa atuação profissional, nem influenciou as decisões técnicas do projeto. Eduardo estudou o rosto dela por alguns segundos em silêncio. Muito bem. Agora, sobre a posição que estamos oferecendo, o que se seguiu foi uma conversa detalhada sobre responsabilidades, expectativas e condições de trabalho. A posição envolvia liderar uma nova divisão da empresa focada em projetos de sustentabilidade com impacto social, com orçamento de R$ 5 milhões anuais e autonomia para montar sua própria equipe. É uma responsabilidade considerável, disse Eduardo. Você se sente preparada para isso? Sinto-me preparada para aprender e crescer na função, respondeu Mariana honestamente. Tenho muito a contribuir, mas também muito a aprender. Perfeito. Contratada. Naturalidade com que Eduardo anunciou a decisão pegou Mariana de surpresa. Assim, sem votação, sem discussão, minha filha, disse Eduardo sorrindo, quando você tem meus 67 anos e construiu um império empresarial, aprende a reconhecer talento quando o vê. Você tem algo que não se ensina em faculdade. Capacidade de fazer as coisas acontecerem. Após acertar os detalhes contratuais e os procedimentos de início, Mariana saiu da reunião em estado de choque. Em 2 horas havia mudado completamente o rumo de sua vida profissional. Helena a acompanhou até o elevador. Mariana, posso dar um conselho? Eduardo Montenegro é conhecido por não dar segundas chances. Ele acreditou em você hoje, não o decepcione. Não vou decepcionar. E outra coisa, Helena baixou a voz. Rodrigo não sabe do resultado da reunião ainda. Eduardo quis que você mesma decidisse se vai procurá-lo ou não. No caminho de volta para casa, Mariana se sentia dividida entre a euforia da conquista profissional e a ansiedade sobre como lidar com a situação pessoal. Aceitar o cargo significava que, inevitavelmente, encontraria Rodrigo regularmente. Seria capaz de manter a relação estritamente profissional? Chegando ao conjunto habitacional, foi surpreendida por um pequeno grupo de vizinhos na porta do prédio. Mariana, chamou Dona Conceição, a síndica do prédio. É verdade que você vai ser diretora de uma empresa importante? Como vocês souberam? Saiu no jornal online agora há pouco, disse outro vizinho mostrando o celular. Ex-gari torna-se diretora de multinacional. A matéria era surpreendentemente positiva, focando na trajetória de superação e nos resultados excepcionais do projeto. Não havia insinuações maliciosas ou questionamentos sobre competência. Que orgulho, minha filha, disse Dona Conceição, abraçando Mariana. Uma menina daqui do conjunto chegando tão longe. Em casa, Daniela já havia visto a notícia e preparado um jantar especial para comemorar. Mari, eu sabia que você conseguiria. 15. R$ 1.000 por mês. Podemos até pensar em comprar um apartamento próprio. Calma, Dani. Primeiro eu preciso provar que mereço esse salário. Você já provou. Agora é só continuar sendo quem você sempre foi. Naquela noite, Mariana estava na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade ao longe, quando seu celular tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Mariana? Aqui é o Eduardo Montenegro. Senhor Montenegro, aconteceu alguma coisa? Não. Na verdade, liguei para te contar algo que você deve saber antes de começar a trabalhar conosco. O que seria? É sobre meu filho Rodrigo. Você sabe por que ele se interessou tanto por projetos de sustentabilidade social? Ele mencionou algo sobre querer fazer diferente da geração anterior. É mais específico que isso, Eduardo pausou. Por um momento. Quando Rodrigo tinha 15 anos, perdeu a mãe. Ela faleceu por complicações respiratórias
causadas pela poluição de uma das nossas fábricas antigas. Uma fábrica que eu construí sem os devidos cuidados ambientais. Mariana sentiu um aperto no peito. Senhor Montenegro, eu não sabia. Rodrigo nunca me perdoou completamente por isso. E eu não me perdoo também. Foi por isso que apoiei integralmente quando ele decidiu focar em sustentabilidade. É a forma dele de honrar a memória da mãe. Por que está me contando isso? Porque você deve entender que o trabalho que vocês fizeram juntos não é apenas um projeto para ele. É uma missão pessoal. E porque você deve saber que ele está sofrendo desde que vocês se afastaram. Senhor Montenegro. Mariana, não estou pedindo para você tomar nenhuma decisão sobre sua vida pessoal. Mas como pai, vejo meu filho infeliz e como empresário vi hoje uma mulher brilhante que claramente também está lidando com sentimentos não resolvidos. Após desligar o telefone, Mariana ficou parada na varanda por mais de 1 hora, repensando tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A revelação sobre a mãe de Rodrigo colocava sua dedicação ao projeto sob uma nova perspectiva. Não era apenas altruísmo ou responsabilidade social, era redenção pessoal. E ela havia se afastado dele justamente quando ele mais precisava de apoio. Pela primeira vez, desde que tomara a decisão de se afastar, Mariana começou a questionar se havia feito a escolha certa. O primeiro dia de Mariana como diretora de sustentabilidade social da Montenegro Enterprises chegou com uma mistura de nervosismo e determinação. Ela havia passado a semana anterior estudando a estrutura da empresa, conhecendo os projetos em andamento e preparando sua estratégia para os primeiros meses. O escritório destinado a ela ficava no 18º andar, 2 salas ao lado do departamento que Rodrigo supervisionava. Helena havia mencionado casualmente que ele estava viajando a negócios e só retornaria na semana seguinte, informação que trouxe tanto alívio quanto uma pontada inexplicável de decepção para Mariana. Durante a manhã, Mariana se reuniu com sua nova equipe, 3 analistas jovens e entusiasmados que haviam sido transferidos de outros departamentos especificamente para trabalhar na nova divisão. A energia do grupo era contagiante e ela se sentiu renovada ao explicar a visão e os objetivos que tinham pela frente. Nossa meta não é apenas criar projetos que fiquem bonitos no relatório anual, disse ela à equipe. Queremos gerar impacto real nas comunidades, criar oportunidades de trabalho e renda, e mostrar que sustentabilidade e responsabilidade social podem ser altamente lucrativas. Por volta do meio-dia, enquanto revisava propostas de projetos, em seu escritório, Mariana ouviu uma batida suave na porta. Entre, disse sem levantar os olhos dos papéis. Parabéns pela promoção. A voz familiar fez Mariana erguer a cabeça imediatamente. Rodrigo estava parado na entrada, segurando 2 copos de café e com uma expressão cuidadosa de profissionalismo cordial. Rodrigo, ela se levantou, tentando disfarçar a aceleração do coração. Pensei que você estivesse viajando. Voltei hoje de manhã cedo. Soube que você começou hoje e, bem, trouxe café. Uma tradição nossa. Ele sorriu timidamente, estendendo um dos copos. Mariana aceitou o café, notando que ele havia lembrado exatamente como ela gostava, com açúcar mascavo e uma pitada de canela. Obrigada. E obrigada por ter recomendado meu nome para a posição. Você merecia. Os resultados do projeto falam por si mesmos. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, bebendo café e evitando contato visual direto. A tensão no ar era palpável, não de raiva ou ressentimento, mas de sentimentos não resolvidos. Mariana, Rodrigo finalmente quebrou o silêncio. Sei que nossa última conversa não terminou bem. Quero que saiba que respeito completamente sua decisão de manter nossa relação estritamente profissional. Rodrigo, Deixe-me terminar, ele interrompeu, gentilmente. Quero que você se sinta confortável trabalhando aqui. Se minha presença for um problema, posso solicitar transferência para outro andar ou até mesmo para a filial de São Paulo. A sugestão pegou Mariana de surpresa. Era
evidente o quanto aquela situação estava custando para ele também. Isso não será necessário. Somos profissionais adultos. Podemos trabalhar juntos sem complicações. Bem, ele terminou o café e se dirigiu à porta. Se precisar de qualquer coisa, qualquer apoio para se adaptar, pode contar comigo. Depois que Rodrigo saiu, Mariana ficou parada no meio do escritório, tentando processar o encontro. Havia algo diferente nele, uma tristeza sutil que ela não conseguia ignorar. E a oferta de se transferir mostrava que ele realmente estava disposto a fazer qualquer sacrifício para que ela se sentisse confortável. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina profissional cordial entre eles. Participavam das mesmas reuniões quando necessário, trocavam informações sobre projetos relacionados, mantinham interações respeitosas e produtivas. Mas Mariana percebia que ambos faziam um esforço consciente para evitar momentos a sós ou conversas que pudessem se tornar pessoais. Foi durante uma apresentação mensal para o conselho, 6 semanas após sua contratação, que tudo mudou. Mariana estava apresentando os resultados dos 3 novos projetos que sua divisão havia implementado. Uma cooperativa de reciclagem que já empregava 150 pessoas, um programa de compostagem comunitária que atendia 5 bairros e uma iniciativa de energia solar em escolas públicas que havia reduzido os custos operacionais em 40%. Números excepcionais, Mariana, comentou Eduardo Montenegro. Você superou nossas expectativas mais otimistas. Obrigada, Sr. Montenegro, mas quero deixar claro que nada disso seria possível sem o trabalho inicial que foi desenvolvido em parceria com Rodrigo. A base técnica e metodológica que criamos juntos foi fundamental para o sucesso atual. Rodrigo, que estava presente na reunião, pareceu genuinamente tocado pelo reconhecimento público. Na verdade, continuou Mariana, tomando uma decisão impulsiva, gostaria de propor que retomássemos essa parceria. Tenho uma ideia para um projeto de grande escala que poderia beneficiar toda a região metropolitana, mas preciso da expertise técnica do departamento do Rodrigo. Eduardo olhou entre os dois, claramente intrigado. Que tipo de projeto? Um sistema integrado de gestão de resíduos que conectaria 15 municípios, criaria mais de 1.000 empregos diretos e poderia se tornar modelo nacional. Mas é complexo demais para minha divisão sozinha. Rodrigo, o que acha? Perguntou Eduardo. Acho que seria uma excelente oportunidade, respondeu Rodrigo olhando diretamente para Mariana pela primeira vez em semanas. Quando podemos conversar sobre os detalhes? Que tal hoje à tarde? Depois do expediente, às 6 da tarde, eles se encontraram no escritório de Mariana. A princípio, a conversa foi estritamente técnica. Mariana apresentou sua proposta detalhadamente, Rodrigo fez perguntas pertinentes e sugestões valiosas. Mas conforme a discussão progredia, a antiga sintonia entre eles ressurgia naturalmente. Mariana, isso é brilhante, disse Rodrigo, estudando os esquemas que ela havia desenhado. Você pensou em aspectos que eu nem considerara. Como sempre, aprendi com o melhor professor, ela respondeu, sorrindo pela primeira vez de forma genuína desde que haviam se reencontrado. Não foi bem assim. Você sempre teve essa visão sistêmica. Eu apenas ajudei a organizar suas ideias. O comentário criou um momento de silêncio confortável entre eles. Mariana percebeu que havia sentido falta daquelas conversas, da forma como suas ideias se complementavam, da sensação de estar construindo algo importante junto com alguém que realmente a entendia. Rodrigo, disse ela, guardando os papéis, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Seu pai me contou sobre sua mãe, sobre como ela, sobre o que aconteceu. Rodrigo ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto revelar. Ele não deveria ter contado. Talvez não, mas me fez entender melhor por que este trabalho é tão importante para você. É mais que importante, disse Rodrigo baixinho. É necessário. Cada projeto que implementamos, cada comunidade que ajudamos, é uma forma de honrar a memória dela e de tentar compensar os erros do passado. E por que você nunca me contou isso? Porque não queria que você pensasse que meu interesse em você ou no seu trabalho
tinha a ver com algum complexo de culpa ou necessidade de redenção. Mariana se aproximou dele, tocando gentilmente seu braço. Rodrigo, isso não diminui em nada o valor do que você faz. Na verdade, torna tudo mais significativo. Mariana, ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu senti muito sua falta. Não apenas profissionalmente. Você, como pessoa, fez falta na minha vida. Você também fez falta na minha. Ela admitiu. Estes 2 meses foram os mais solitários que já vivi. Então, por que nos afastamos? Por que deixamos que as opiniões dos outros fossem mais importantes que nossos sentimentos? Porque eu tinha medo, disse Mariana com os olhos marejados. Medo de não ser suficiente para o seu mundo, medo de ser julgada, medo de que você se cansasse de mim quando a novidade passasse. E eu tinha medo de que você me visse apenas como um projeto de caridade, disse Rodrigo, como se fosse pena ou obrigação social. Nunca foi isso. Eu sei, sempre soube. Mas é difícil acreditar que alguém como você poderia se interessar por alguém como eu por quem eu realmente sou, não pelo que eu represento. Mariana o encarou surpresa. Alguém como eu? Rodrigo, você é uma das pessoas mais genuínas que já conheci. Você poderia viver uma vida de privilégio sem se preocupar com nada, mas escolhe dedicar seu tempo e conhecimento para ajudar pessoas que nem conhece. E você, disse ele se aproximando mais, é a pessoa mais corajosa que conheço. Saiu da periferia, estudou à noite trabalhando de dia. Nunca perdeu a dignidade nem a esperança e ainda encontra energia para se preocupar com o bem-estar dos outros. Eles estavam agora muito próximos. Mariana podia sentir o perfume familiar de Rodrigo, ver os detalhes de seus olhos castanhos que tanto admirava. Mariana, disse ele baixinho, posso te beijar? Em resposta, ela se inclinou em direção a ele. O beijo foi suave no início, depois mais intenso, carregado de todos os sentimentos reprimidos dos últimos meses. Era reconhecimento, era saudade. Era a admissão de que haviam desperdiçado tempo precioso tentando lutar contra algo inevitável. Quando se separaram, ambos estavam emocionados. E agora? Perguntou Mariana. Agora nós paramos de fugir do que sentimos. Não vai ser fácil lidar com as opiniões alheias, com as diferenças dos nossos mundos, mas vale a pena tentar, completou ela. Vale a pena tentar. 6 meses depois, Mariana estava no palco do maior auditório da universidade, recebendo o prêmio de Inovação em Sustentabilidade Social pelo projeto integrado de gestão de resíduos que havia desenvolvido em parceria com Rodrigo. Na plateia, ela podia ver Daniela, seu Joaquim, Dona Rosa da Vila Nova, Helena, Eduardo Montenegro e, na primeira fileira, Rodrigo, aplaudindo com orgulho. Este prêmio não é só meu, disse ela ao microfone. É de cada gari que limpa nossas ruas com dignidade, de cada catador que enxerga valor onde outros veem apenas lixo, de cada pessoa que acredita que é possível construir um mundo mais justo e sustentável. Depois da cerimônia, durante a recepção, Rodrigo se aproximou dela. Parabéns, diretora. Ou devo dizer parabéns, futura doutora em gestão ambiental? Mariana sorriu. Havia começado o doutorado no mês anterior, com uma bolsa de estudos conquistada por mérito próprio. Obrigada, parceiro, por tudo. Mariana, disse Rodrigo, pegando sua mão. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Você aceita se casar comigo? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Eles estavam namorando há 6 meses, enfrentando juntos os desafios da diferença social, construindo uma relação baseada em respeito mútuo e projetos compartilhados, mas ela não esperava uma proposta. Rodrigo, eu sei que é cedo. Sei que ainda temos muitos obstáculos para superar, mas também sei que quero construir o resto da minha vida ao seu lado, trabalhando juntos para tornar o mundo um lugar melhor. Mariana olhou ao redor da recepção. Via rostos conhecidos, pessoas que haviam testemunhado sua trajetória, que haviam duvidado, apoiado, questionado e celebrado suas conquistas. E no meio de tudo isso estava Rodrigo,
o homem que havia visto potencial nela, quando outros viam apenas uma gari uniformizada. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito. O beijo que se seguiu foi interrompido pelos aplausos da plateia que havia testemunhado o momento. Entre os que celebravam, Mariana pôde ver seu Joaquim enxugando os olhos discretamente e Daniela batendo palmas entusiasticamente. 2 anos depois, no casamento simples, mas elegante realizado no jardim da empresa, que agora abrigava um centro de educação ambiental aberto à comunidade, Mariana refletia sobre a jornada que a havia levado até ali. Ainda se lembrava da manhã em que conheceu Rodrigo, quando ele era apenas um desconhecido observando-a trabalhar. Jamais imaginara que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Em que está pensando? Perguntou Rodrigo, aproximando-se dela durante a festa. Em como é engraçado o destino. Se você não tivesse alugado aquela casa na Rua das Acácias, eu teria encontrado uma forma de conhecê-la de qualquer jeito, disse ele sorrindo. Pessoas como você são raras demais para passar despercebidas. E pessoas como você são raras demais para deixar escapar, respondeu ela, beijando-o suavemente. Enquanto dançavam ao som de uma música suave, Mariana olhou para os convidados, moradores das comunidades onde seus projetos atuavam, colegas da empresa, professores da universidade, amigos da periferia e da elite. Era uma mistura improvável, mas que funcionava perfeitamente, assim como seu casamento com Rodrigo. Senhora Montenegro, disse Rodrigo provocando-a. Pronta para nossa próxima aventura? Sempre, respondeu ela. Mas antes, me diga, qual é o próximo projeto? Um programa nacional de sustentabilidade urbana. 50 cidades, 1.000 cooperativas, 10.000 empregos diretos. Mariana sorriu. Era exatamente o tipo de desafio que adorava. E quando começamos? Na segunda-feira. Ele riu. Mas por hoje, que tal aproveitarmos nossa festa de casamento? Boa ideia, marido. Mais tarde naquela noite, quando todos os convidados já haviam partido e eles estavam sozinhos no jardim, Mariana pensou em como sua vida havia se transformado. De gari da periferia à diretora de uma multinacional. De mulher solitária à esposa apaixonada. De sobrevivente a agente de transformação social. Mas o que mais a emocionava não eram as conquistas individuais, e sim a certeza de que havia encontrado sua verdadeira missão. Construir pontes entre mundos diferentes, criar oportunidades para quem mais precisava e provar que o amor e o trabalho conjunto podiam superar qualquer barreira. Naquele dia, como tantos outros, ela saíra de casa antes do sol nascer. Mas desta vez não era mais uma gari anônima, percorrendo ruas silenciosas. Era uma mulher realizada, profissionalmente e pessoalmente, que havia descoberto que os encontros mais importantes da vida acontecem quando menos esperamos. E tudo havia começado com um olhar curioso de um homem parado em um portão, vendo além da superfície, enxergando possibilidades onde outros viam apenas rotina. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Rodrigo tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta é uma narrativa sobre coragem, superação e o poder transformador do amor verdadeiro, aquele que enxerga além das aparências e das diferenças sociais. Se vocês se emocionaram com esta jornada de uma gari corajosa que se tornou diretora de multinacional e encontrou o amor no caminho, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Seus comentários são muito importantes para nós. Contem nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou nesta história. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder dos sonhos e a força dos relacionamentos humanos. Não percam nossos próximos conteúdos. Há muitas outras narrativas inspiradoras esperando por vocês. Até a próxima história